Oi gente, sou Augusto e vou contar uma história real que aconteceu na minha família. Eu tenho um tio paterno que era todo metido a machão. Estava sempre falando grosso, com frases de efeito, beberrão e falador. Por onde passava sempre fazia questão de deixar claro que não tinha medo de nada e que resolvia qualquer problema. O ano era 1978. O fato deu-se início Cascavel e foi terminar em algum ponto da estrada que ninguém se dava o trabalho de identificar. Na época meu tio era caminhoneiro, vale lembrar que os caminhões na época eram menores e sem tantos recursos, e que trabalhar dessa forma era praticamente uma aventura atrás da outra. Ele carregava todo o tipo de coisas, para qualquer parte do país. Conhecia muitas pessoas e arrumava muitos desafetos. Pois além de dono da verdade também gostava de puxar confusão, para poder exibir seus dotes com o facão. Era verão e ele havia deixado uma carga na cidade de Cascavel e já tinha arrumado outra para não voltar vazio. Então decidiu aproveitar um pouco em um dos bares da cidade. Assim que chegou já escolheu a mesa com maior visibilidade e pediu 2 fichas de bilhar e uma cerveja. O dono do bar não gostou muito dos modos dele e disse qual era o valor antes de servir. Meu tio disse que não perguntou preço, porque dinheiro ele tinha e que era para preparar um prato com linguiça, ovos e cebola em conserva e andar de uma vez. Os outros clientes se entreolham e observaram ele que percebendo o fato perguntou: o que estavam olhando? E se tinha alguém ali com dinheiro e disposto a perder uma boa quantia para ele? Um sujeito de meia idade e de origem alemã aceitou o desafio. Foram várias partidas uma atrás da outra e meu tio como sempre cheio de farpas gratuitas para todos. Quando começou a ficar tarde chegou ao dono do bar pediu a conta e mais um sanduíche que ele havia pedido para levar. Com ar arrogante jogou o valor em cima da mesa e já ia virando as costas para sair. Nesse instante o dono do bar disse a ele que tinha um posto de combustível ali perto e que ele poderia encontrar o caminhão lá para dormir. Meu tio respondeu que isso era para os fracos e que lhe agradava dirigir à noite. O dono do bar deu de ombros e seguiu seus afazeres. E meu tio já se encontrava no meio da rua quando percebeu que um dos clientes do bar que havia passado a noite toda em um canto com um chapéu na cara havia saído também. Meu tio chegou a rir pensando que talvez aquele homem viesse tirar satisfação com ele, porém, o homem com vestimentas pesadas e escuras seguiu seu caminho tranquilamente. Meu tio resolveu fazer mais uma graça para ver se tirava o homem do sério, e perguntando se chovia à noite. O homem de costas levantou a cabeça, olhou o céu estrelado e disse que sim, continuando seu caminho. Meu tio foi procurar um banheiro, para se aliviar e lavar-se um pouco. Guardou as coisas na cabine e pediu ao dono do bar uma garrafa de café e finalmente partiu. As luzes começaram a se distanciar e rapidamente uma névoa densa tomou conta da estrada. Ele nem se importou muito, pois é comum neblina. Bem distante da cidade viu alguém fazendo sinal na beira da estrada pedindo carona. Ele pensou que uma companhia era bom para manter-se alerta, então parou e olhou pela janela. Parecia ser o homem que saiu junto com ele do bar. Perguntou-lhe onde iria e a pessoa respondeu que ia um tanto mais adiante na estrada. Meu tio abriu a porta e mandou entrar. O homem de chapéu na cabeça ficava o tempo todo de cabeça baixa, de modo que só dava para ver uma boca com uma barba rala. O tio estranhou o comportamento e a vestimenta do homem e lhe perguntou se não estava com calor. O homem apenas disse com uma voz estridente que logo mais não estaria, pois já estava começando a chover. Meu tio ia dizer que o homem estava alucinando, quando viu as gotas pesadas de chuva quase lhe tomar a visão da estrada. Ele se engoliu em seco,
sentindo um tremendo desconforto com a situação. E com o canto dos olhos observou o brilho dos dentes cerrados do Carona. Discretamente procurou com uma das mãos o facão e ficou plenamente atento a todos os movimentos do desconhecido ao seu lado. Já haviam percorrido uns 5 quilômetros em um silêncio petrificante, até que o homem lhe disse: "Pode me deixar por aqui." Meu tio deu uma olhada ao redor e só viu mato, mas dessa vez resolveu ficar quieto. O homem desceu e lhe agradeceu o favor. Meu tio disse que não havia motivo para tal e que havia esquecido de perguntar o nome dele. O Carona mais uma vez cerrou os dentes e lhe respondeu: "José, sou o último filho de 7 irmãos, e mais uma coisa, você não deveria dar carona para estranhos, ainda mais à noite que andam desarmados." A chuva estava mais fraca, mas apesar de estridente o que ressoava na cabeça dele era a última frase do dito José. Mais 3 quilômetros à frente observou novamente uma construção abandonada e um vulto bem estranho na frente. Diminuiu a velocidade para ver do que se tratava quando percebeu que o vulto começou a se mover rapidamente em direção ao caminhão. Ele chegou a bater a cabeça no vidro da lateral com o impacto, e logo pensou que o que quer que fosse deveria estar desacordado. Olhou o retrovisor e viu algo que parecia um animal preto muito peludo e grande no chão, porém ele já estava a se levantar. Tio Davi acelerou o que dava, e o animal todo ensopado da chuva, que agora podia-se bem ver que se assemelhava a um cão descomunal, continuava a correr atrás dele horas por lado horas por outro. Ele se aproximava de uma curva, e diminuiu o mínimo possível para não permitir que a criatura lhe alcançasse, até que o viu adentrar o mato. Pensou que havia se livrado da criatura e a curva, apesar de bem acentuada, acabará lhe ajudando. Só que, para o desespero dele, viu a criatura saltar do mato em cima do caminhão. Meu tio não sabia o que fazer, e antevendo a chegada do monstro na parte superior da cabine, deu de mão no facão. A primeira investida foi no lado do motorista. Uma pancada muito forte. Tio Davi começou a acelerar mais e fazer manobras para desestabilizar a criatura, enquanto o mesmo já havia quebrado o vidro do Carona. Meu tio temeu a entrada do animal e num impulso de pavor aproximou o caminhão do acostamento e voltou rapidamente. Esse movimento tirou a criatura de cima. Mas assim que tocou o chão já se pôs a correr novamente. Ele alcançou novamente a cabine e jogava seu enorme corpo na lateral do caminhão. Tio Tonhão tentou fazer o mesmo, mas o animal se escapava. A chuva já havia parado e do nada ele ouviu um uivo longo e profundo. O animal levantou as orelhas e ficou com aqueles grandes olhos amarelos fitando meu tio com uma promessa cheia de longos e afiados dentes que brilhavam na noite. Meu tio ficou um bom tempo sem viajar para tal lugar.